Olá, boa noite. Muito obrigado pela participação, pela presença, pela companhia. A gente está começando hoje a primeira aula do curso Dostoiévski com filosofia, na verdade, né, desse programa que a gente vem fazendo, já é o 9º curso. Hoje a gente começa a se debruçar sobre uma das principais obras do autor, né, daquilo que a gente chama também dos 5 elefantes, né? Dostoiévski tem 5 grandes romances, os elefantes pelo tamanho das páginas, coisa de 600 páginas para cima, né? Que são Crime e Castigo, que nós já fizemos no ano passado e no ano retrasado, 2 vezes já. O Idiota, né? Que a gente começa hoje. Os Demônios, que vai ser o módulo de agosto ou de julho, agora não me recordo, mas a gente vai trabalhar esse ano ainda. O Adolescente, que a gente não vai trabalhar, e os Irmãos Karamazov, que certamente é a mais famosa, junto com Crime e Castigo, né? Que é o projeto do final do ano. Lá em outubro a gente vai trabalhar com Irmãos Karamazov. Então, é muito bom, sempre comento isso, né? Agradeço ter interessados, ter companhias para a gente fazer, porque ler a obra, talvez a gente possa fazer cada um no seu tempo, sozinhos, mas para fazer um curso, preciso compartilhar interesse, né? Então, muito bom que tenha pessoas aí que queiram participar. Então, a aula, né, eu dou essa numeração, 1.6, primeira aula de 6, e essa aula, como eu falei, é uma aula aberta, né? Então, pessoas que estão aqui para assistir, para conhecer o projeto, tem mais pessoas inscritas que provavelmente só vão assistir a gravação. O título, né, eu batizei o curso de A Beleza Salvará o Mundo, uma pergunta que, na verdade, está dentro do próprio livro, né? Eu peguei uma das passagens onde o tema beleza aparece com destaque e coloquei no título do curso, né? E é um curso, como eu vim falando, a gente fez com vários livros, né? É um curso de filosofia com a obra, sobre a obra O Idiota, por isso que eu chamo de Diálogos com o Idiota. E aí, para justificar o título, antes de a gente entrar nos detalhes do programa e como é que a gente vai fazer hoje, queria trazer esse trecho que vai ser, de fato, nossa abordagem principal no dia de hoje. Cartas que Dostoiévski escreveu durante o período de produção da obra O Idiota e que vão ser nossa janela para o autor e para a obra que vamos usar hoje, né? Em uma carta de janeiro de 68, naturalmente 1868, que ele escreve para sua sobrinha, uma sobrinha que tem nome de Sofia, sobrinha esta para quem ele dedica a obra O Idiota. Então, a obra O Idiota tem uma dedicatória para a Sofia, né, sua sobrinha, onde que ele realmente tinha bastante proximidade com ela, e que ele conta, janeiro de 68 é quando ele envia os 5 primeiros capítulos dessa obra. Então, ele está contando na carta, né, sobre a obra, e eu separei esse trecho para a gente ir entrando abrindo essa janela para conhecer o nosso Dostoiévski como escritor e como, na verdade, né, tio, marido também, e assim por diante. Então ele diz para a sobrinha que havia um bom tempo. Aliás, antes de eu continuar, todos os trechos que eu for ler estão na folha, né? Mas nem todos da folha serão lidos. Havia um bom tempo que uma ideia vinha me incomodando, mas eu estava com medo de transformá-la num romance, porque era uma ideia muito difícil e eu não estava pronto para enfrentá-la. Embora fosse uma ideia fascinante e eu estivesse apaixonado por ela. A ideia de falar de apaixonado aqui é muito interessante, porque, de fato, paixão vai ser um tema do Idiota. Na verdade, eu diria que paixão é tema de qualquer que seja a literatura boa, né, um romance, mas digamos que em O Idiota ganha um contorno a mais. E essa ideia que ele fala é retratar um homem positivamente belo. Então vejam que a gente hoje vai caminhar, vamos viajar, né, de trem, para procurar entender melhor essa ideia de um homem positivamente belo. O que Dostoiévski está querendo dizer com isso? Até porque ele não diz só isso, ele diz mais alguma coisa, ainda aqui nesse trecho. Vejam, então ele dá uma ideia, né, a ideia do homem positivamente belo, e agora ele fala das condições que ele produziu esse texto. Continuando aqui a carta. Foi só
Foi só a situação desesperadora em que me encontrava que me fez embarcar numa ideia que ainda não havia atingido a plena maturidade. Ponto, né? O ponto ali sumiu. Arrisquei como na roleta. Interessante que roleta é o vício de Dostoiévski, especialmente nesse período que a gente vai estar falando, que é o período que a gente chama de exílio voluntário, né? Que Dostoiévski viaja pela Europa. Ele passa 4 anos fora da Rússia, e entre outras coisas, na vida dele, ele produz a obra, né? E entre outras coisas, ele exercita o seu vício, se é que essa é a melhor maneira de falar. Mas aqui ele faz uma comparação interessante. Arrisquei como na roleta na produção do romance. Né? Ele fala do próprio pensamento. Talvez a ideia se desenvolva enquanto a escrevo. Ele mesmo, isso é imperdoável. Então vejam, dois caminhos aqui a gente vai trilhar. Primeiro, oi Margarete, boa noite, bem-vinda. Bom te ver aí. Primeiro, esse homem positivamente belo, né, essa beleza que aparece aí como sendo um foco do trabalho, e esse outro lado da produção. Né? Como que Dostoiévski escreveu Idiota, ao contrário de outras obras, por exemplo, Crime e Castigo, né, foi mencionado aqui, e tem uma relação que eu vou fazer daqui a pouco entre Crime e Castigo e Idiota, mas é uma obra na qual ele já partiu para a escrita com uma ideia muito mais pronta, claro, pronta entre aspas, mas enfim, né, as personagens mais delineadas, uma obra mais elaborada quando ele passa para a escrita propriamente dita, Crime e Castigo, do que no Idiota. O Idiota é uma obra que foi sendo feita mais ou menos como a gente fazer uma estrada ao mesmo tempo que percorre a estrada, ou andar de bicicleta ao mesmo tempo que faz a manutenção da bicicleta, ou qualquer metáfora de que você esteja andando e criando ao mesmo tempo. E essa é uma situação muito interessante que aparece na forma de uma certa multiplicidade de personagens que aparecem e saem sem saber muito bem o que eles foram fazer. Enfim, situações parecem como se a gente tivesse uma quantidade de fios, né, trilhas abertas que não são percorridas pelo autor. Né? A obra traz um pouco essa ideia. Né? E tem a ver com isso, que ele vai realmente fazendo enquanto escreve. Ele levou 1 ano e meio escrevendo. Esse 1 ano e meio, né, não foi 1 ano e meio tranquilo, como a gente vai ver, 1 ano e meio recheado de muitas emoções. Então, uma obra que é produzida num cenário, no mínimo, agudo, como esse que a gente está falando. E aí, né, o termo dele, arrisquei como na roleta, essa relação que ele tem com os jogos que eu falei anteriormente. Ainda para a gente trabalhar o título, a origem do título, vem o trecho da obra mesmo. Agora o trecho do Idiota, do qual eu tirei esse título. Né? Então, ele tá conversando com... Na verdade, está sendo quase que interrogado por um outro personagem muito interessante da obra, chamada Hippolyte. Hippolyte é um personagem importantíssimo, mas em determinado momento ele vai aparecer com maior significância, a gente vai ver isso lá na frente das aulas. Mas aí diz ele aqui, o que interessa é o que ele falou. É verdade, príncipe, que o Senhor disse uma vez que a beleza salvaria o mundo? Senhores, exclamou bem alto, dirigindo-se para o grupo inteiro. Aqui o príncipe afirma que a beleza salvará o mundo. Participo-lhes que a razão desta sua ideia tão radiosa advém, do fato de estar ele apaixonado. Apareceu novamente aí a paixão. Um príncipe, protagonista do romance, que dá nome ao livro, ou seja, um príncipe idiota, que durante a sua aventura do livro, né, se apaixona. E essa paixão vai ser, então, uma grande parte da história que a gente vai estar contando. Vamos ver, então, como é que a gente vai contar essa história, quais são as fontes. Aí está a bibliografia. Essa bibliografia está no... Como é que chama lá? No curso, né? No Simpla. Aparece lá, naturalmente, a obra. Eu tenho em casa a tradução da editora 34, do Paulo Bezerra,
mas os trechos da obra que eu vou colocar no trabalho é de uma tradução do José Geraldo Vieira, né? Eu não sei, a Ana Lívia falou do livro que ela tem, quer dizer, a questão de tradução das obras de Dostoiévski é um tema, né? O que se tem como referência? As obras mais recentes, a editora 34, principalmente, a Martin Claret também, me parece que tem feito isso, não tenho absolutamente certeza, mas traduções que são diretas do russo. É muito recomendável que a gente pegue traduções diretas do russo. Traduções antigas de Dostoiévski, já existe há muito tempo, eram feitas pela tradução francesa. Então, tinha do russo para francês e do francês para o português. Só aí já é uma questão, né? Traduções intermediadas desse jeito. Mas o mais interessante, o mais relevante, é que as traduções para o francês da obra de Dostoiévski fizeram uma certa violação da obra. Violaram a linguagem que Dostoiévski usa, ou seja, fizeram quase que um outro livro. Essa é a crítica que se faz às traduções brasileiras a partir do francês, porque acabou pegando uma forma questionável de traduzir o texto de Dostoiévski. Portanto, quem tiver interesse, acredito que aqui todos nós, né, em conhecer mais do Dostoiévski, procurar a tradução da editora 34 ou alguma tradução direta do russo. A Ana Lívia colocou do José Geraldo, né? Exatamente. Depois verifica se ela é do russo, porque eu não tenho certeza dessa. Eu sei que a editora 34 é. Então, O Idiota. E aí vem duas obras de apoio, uma delas é que está na folha de material, que são as grandes biografias, né? Na verdade, a grande biografia, porque, na verdade, o Joseph Frank tem esses dois livros. Esse primeiro aí, onde está o pontinho vermelho, é de uma coleção de 5 livros, são milhares de páginas, onde, de fato, o Joseph Frank, né, esmiuça não só a obra e a vida de Dostoiévski, como a história da Rússia, né, o contexto sociopolítico da Rússia e do mundo de então. Então é fascinante, é ali onde eu mais bebi, né, a fonte que eu mais bebi. O trecho, o livro em questão é o 4º volume, de 65 a 71, chamado Os Anos Milagrosos. Milagrosos porque é aí que Dostoiévski aparece com as suas principais, não as principais obras, mas aparece, se destaca, né, com Crime e Castigo, com um jogador, com o próprio Idiota, com os demônios. Então é um momento ali milagroso na fala desse grande biógrafo, Joseph Frank. Então essa obra, na verdade, como eu falei, é o 4º volume de 5, é uma obra gigantesca, mas existe uma versão compacta. Não tão compacta, porque beira ali mil páginas, mas em relação aos outros 5 volumes é bem compacta. Dostoiévski, um escritor em seu tempo. É daí que eu estou usando os trechos de hoje, né, dessa obra de 2018. Uma fascinante, está disponível aí em sebos e na Amazon, etc., é o diário da Ana Grigorievna Dostoiévskaya, ou seja, essa mulher incrível que casou com Dostoiévski, e eu poderia dizer aqui, fazendo uma provocação para levantar os ânimos, mas de certa maneira embasada, e que é a seguinte: nós conhecemos Dostoiévski por causa dessa mulher. Essa é a mulher que botou ordem na vida de um sujeito bastante desordenado. E olha que quem fala aqui também é desordenado, hein? Então eu posso falar porque eu conheço o que é uma desordem. Agora, o Dostoiévski é campeão, né? Um sujeito que realmente a Ana arrumou a vida dele. Então, se a gente conhece hoje esse grande escritor, claro que pelo talento dele, mas ele teve aí aquela, não se diz aí por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher, caberia, e vice-versa também, né? Mas caberia aí, ainda mais na sociedade do século XIX, né? Caberia aí uma fala tranquila para essa mulher. E ela conta, no Meu Marido Dostoiévski, conta a sua história com ele, que começou nesse período que a gente vai estar falando aqui, da produção de O Idiota. Né? Ou seja, a história da Ana com Dostoiévski, na verdade, começa ele escrevendo ali Crime e Castigo, né? Ele conhece ela durante essa produção, e a partir daí eles se casam, e aí vem a viagem que a gente vai estar falando hoje. Então é uma história muito bacana e um romance, assim, no sentido
de amor, né? Romance não no sentido do livro, mas romance no sentido de amor, muito bacana, assim. É muito legal ver a história dos dois, como eles se apaixonaram, como que ela foi uma mulher incrível, como ele gostava dela, enfim, é uma história bacana de se conhecer. E abre essa janela que eu estou falando aqui para conhecer o autor, né? Essa outra obra, a gente já falou dela, Josi comentou no último curso, né? O Estilo de Dostoiévski, recentemente publicada, que dá uma passada por várias obras, né? Um estudo de Dostoiévski por várias das suas obras, muito interessante para quem quiser ir além do conhecimento, né? Da leitura da obra e do conhecimento dos contextos. E uma sexta, na verdade, né? Referência, que é um livro das cartas, entre 38 e 80, Dostoiévski morre em 81, né? Então, ali até o último ano, praticamente, né? Ele morre em 81 de fevereiro, então, praticamente o último ano da vida dele, onde estão, por exemplo, a carta que a gente acabou de ler para a Sofia e várias outras, né? A gente já usei várias vezes aqui nos cursos, nesses vários cursos sobre a obra, cartas do Dostoiévski para diferentes destinatários. Então, essa é a nossa bibliografia. Vamos ver, então, aquilo que pertence à primeira aula também, mostrar como é que vai ser o nosso percurso. Então, cada uma das nossas 6 aulas tem um nome. Esses nomes anunciam, claro, né? Anunciam como é que a gente vai estar abordando. Vejam, diferente de outros cursos, aqui nós não temos aulas para determinadas partes do livro. Embora isso vá acontecer, vou explicar, as aulas têm a ver com os temas, ou seja, os temas que atravessam o livro. Hoje, peraí, deixa eu mudar aqui. Hoje, nossa aula, que eu chamei de livro, que é a viagem, naturalmente é uma brincadeira, né? Porque a palavra viagem cabe para se pensar, né? Várias coisas, inclusive leituras, mas dizer como é que essa produção, esse especificamente o Idiota, foi produzido durante um período de exílio voluntário, como se chama essa viagem do Dostoiévski, que a gente vai então se dedicar a conhecer. Então, eu vou falar dos dois aqui, mostrando a relação entre os dois. Semana que vem, na aula chamada Beleza, que é Enigma, o que vai acontecer? A gente já entra na leitura do livro, então eu queria botar aqui uma seta para mostrar que, de fato, a partir da segunda aula até a última, nós vamos estar progredindo na leitura do livro. Realmente vão ser o livro tem 4 partes, eu vou esmiuçar daqui a pouco, mas o livro tem 4 partes, e cada aula vai acrescentar uma parte na nossa leitura. Só que eu farei através dos temas, ou seja, eu estarei, na aula que vem, tratando do tema de beleza em recortes da primeira parte. Na terceira aula, vou trazer o tema do amor e trazer recortes da primeira e da segunda parte, que tenham a ver com esse tema. Quarta aula, nada que é algo. Entenda nada como sendo algo. Ficou estranha essa frase, deixa eu reformular. Entendo nada aqui como sendo aquilo que hoje eu vou apresentar, que diz respeito ao niilismo, um movimento marcante do século XIX e, obviamente, dentro das obras de Dostoiévski. Então, quando fala nada aqui, é para trazer o tema do niilismo e para trazer o tema da imortalidade versus mortalidade, ou seja, os temas que são mais pesados de metafísica em Dostoiévski, certo? Então, é uma aula muito interessante. O próprio Hippolyte, que eu mencionei há pouco, aqui, né, na passagem lá, que ele diz que o príncipe, né, aquilo da beleza, o Hippolyte vai ser nosso personagem importante nessa quarta aula. E aí, na quarta aula, nós teremos trechos da primeira, segunda e terceira parte do livro. Fim, que é trágico. A gente hoje, na leitura de hoje, já vamos descobrir que o final do livro do príncipe é trágico. Não saberemos o que ele está querendo dizer com trágico, até porque a palavra trágica precisa ser trabalhada, né? O fim que é trágico seria, né, o último tema, e aí, no caso, recortes de todo o livro, né, até a quarta parte, mas para trabalhar aquilo que em Dostoiévski, tanto na literatura dele, quanto na cabeça do autor, ou seja, a escatologia, é um tema importante, né? Então, a obra de Dostoiévski, ela é escatológica, e Dostoiévski tem, e nesse livro aparece, uma certa atração pelo Evangelho de João,
que tem o Apocalipse, que é a escatologia do cristianismo. O que é a escatologia? Aquilo que caminha para um fim, né, para o término, aquilo que tem podemos pensar uma direção, ok? Então, as obras de Dostoiévski trabalham com essa escatologia, porque ele pega os temas com o próprio niilismo, né? Com o próprio cristianismo, e leva às últimas consequências, né? Essa que é a marca da literatura de Dostoiévski. Pegar aquilo que, numa filosofia, é conceito. Vou dar um exemplo mais contundente. Se o grande filósofo do niilismo é Nietzsche, o grande literato do niilismo é Dostoiévski. Por quê? Porque ele pega a ideia do niilismo e coloca braços e pernas e um cenário, ou seja, ele coloca pessoas que são niilistas atuando em sua literatura e dizendo mais ou menos o seguinte: o que aconteceria na vida dessas pessoas se elas levassem às últimas consequências esses conceitos. Isso aparece em Crime e Castigo, isso aparece em inúmeras obras e vai aparecer nessa obra também, embora não apareça. Enfim, esquece o que eu falei agora. Vai aparecer nessa obra também. Então, essa vai ser a nossa quinta aula. E aí, por fim, né, a gente fazer o fechamento do curso, uma brincadeira, né, que é inevitável com essa palavra idiota quem é, para a gente discutir por que isso vai ser feito ao longo do curso, né, mas a gente fazer a nossa aula final também, não só pegar ali os trechos que ficaram no meio do caminho, né, para fazer uma amarração, como também discutir, né, ver se ficou claro por que Dostoiévski coloca o nome de idiota no seu protagonista. Bom, esse é o percurso, perdão, que nós vamos traçar, começando naturalmente por hoje. Então, hoje é livro, que é a viagem. Vamos ver como é que eu dividi essa aula. Então, realmente, a gente vai fazer aqui uma análise da produção, da criação, da vida e da criação do livro, e também vamos viajar para alguns lugares que Dostoiévski conheceu. Nós vamos ter aqui uma parte com o Google para poder olhar os lugares. Tá, o livro Idiota, né, começa a ser escrito em Genebra. Vou lembrar que Dostoiévski é morador, passa grande parte da sua vida em São Petersburgo. Mas esse período que a gente está falando, ele passa 4 anos viajando, e em Genebra é que ele começou a ser escrito, o livro, né? No segundo semestre de 67, e é concluído em Florença, no início de 69. Tem, inclusive, uma placa em Florença, na casa que ele morou com Ana, que acabou a escrita do Idiota. A gente vai ver isso daqui a pouco. O romance, né, o subtítulo do Idiota é Romance em 4 partes. Então, nós temos aqui, né, a primeira parte com 16 capítulos, e, de fato, a primeira parte ela é destacada. Né? Pode ser entendida quase como se fosse um livro à parte, ou, se preferirem, um prólogo. Né? A primeira parte tem uma marca diferente, ela acontece os 16 capítulos acontecem em um dia apenas, começando com a chegada do príncipe Mishkin em São Petersburgo, de trem, e terminando com a festa da grande protagonista feminina de Dostoiévski e da obra, que é Anastácia Filipovna, uma personagem feminina realmente fascinante, interessantíssima, para muitos a maior personagem feminina de Dostoiévski, vai conhecer, e a primeira parte termina na festa de aniversário dessa personagem. E a segunda parte já tem um intervalo de tempo, enfim, é como se fosse um outro livro, ou preferia a parte central, né? Já que a primeira parte pode ser entendida então como um prólogo. Então, tá aí, essas vão ser, né, as nossas passagens, mas o que interessa para a gente hoje é a viagem. Então, vamos passar aqui, primeiramente, nessas datas, olhando, e depois vamos olhar os lugares e poder puxar algumas ideias que depois serão lidas. Ok? Então, a partir de agora, a gente entra na parte conceitual da aula. Vou só mostrar aqui o roteiro. Nós vamos visitar alguns lugares que Dostoiévski visitou, procurando trazer a fala histórica,
né, da vida dele, das condições lá que ele viveu, e depois dessa viagem a gente vai para a leitura dos trechos selecionados que estão na folha. Tá bom? Então esse é o nosso caminho. Então vejam, primeira coisa, essa viagem é chamada de exílio voluntário. Dostoiévski nasceu em 1821. Nós estamos na comemoração dos 200 anos de nascimento dele. Nasceu em 21 e morre em 1881. E o Dostoiévski tem duas fases da sua vida claramente marcadas pelo seu exílio. Não este, mas aquele exílio como preso político. Então, Dostoiévski nasce em Moscou, vai para Petersburgo na sua adolescência, cursa a academia militar, se forma em engenheiro militar. Então, esse nosso grande escritor começou a carreira, aquela carreira que o pai o definiu para ter um lugar na sociedade, uma sociedade estamental, fortemente estamental da época, né? Nós estamos falando do Império Russo, nós estamos falando do czar Nicolau I, né? O período de vida do Dostoiévski está com Nicolau I. Então, nós estamos falando desse período aí onde ele vai para o exército e acaba deixando o exército porque realmente ele é um escritor, né? Então, ele tinha que escrever e vai viver da sua obra. É muito interessante como é que ele, muito mais tarde do que esse período, estou falando da década de 30, né? 30, 40, por enquanto, mas como muito mais tarde ele fala, né, da sua condição de escritor como um proletário das letras, porque realmente ele viveu apenas da literatura, escrevia sem parar, e tudo que ele tinha dentro de casa veio a partir dos seus livros e contos e artigos de jornal, enfim, né, mas trabalho como escrito. Uma coisa que, inclusive, para ele foi uma marca muito negativa, né? Ele tinha um incômodo, não sei se a palavra inveja caberia, mas talvez. Ele tinha um incômodo muito grande com outros grandes autores da literatura russa, como Tolstói e Turgenev, porque esses não tinham a condição que ele tinha, ou melhor, tinha uma condição boa, né? Não tinha a condição de proletário das letras que Dostoiévski teve. Ou seja, Tolstói e Turgenev eram nobres, tinham terras, então escreviam no conforto das suas condições básicas de sobrevivência. E Dostoiévski basicamente vendia o almoço para pagar a janta, né? E o seu vício em jogo, especialmente no período que ele viaja, né? Porque o jogo não era autorizado na Rússia. Então, embora se fale muito que Dostoiévski foi viciado em jogo, ele só podia ser viciado em jogo quando estava fora da Rússia. E não foi grande parte da vida dele que ele passou fora da Rússia, pelo contrário, né? Passou, somando tudo, uns 5 anos. Então, esse vício só podia ser exercitado nesse momento. Mas, de qualquer maneira, ele gasta um dinheiro assim, fenomenal com o quanto que ele perde na roleta. Então, essa condição financeira dele, né, é bem marcante dessa história. Então, voltando à história dele. Então, ele sai da academia militar, abandona, começa a escrever e acaba sendo preso no final da década de 40 como muitas aspas, revolucionário político. Na verdade, ele pertencia a uma espécie de grêmio estudantil, não mais do que isso, onde discutiam textos que eram textos de crítica ao imperador, ao czar. Isso foi suficiente para que eles fossem presos. Ele é preso, condenado à morte e indultado na frente do pelotão de fuzilamento. Então, essa passagem na vida de Dostoiévski é uma passagem muito marcante e que vai estar colocada dentro da obra O Idiota. Então, no Idiota, o príncipe Mishkin tem uma espécie de fascínio pela morte. Por isso que a gente viu que lá tem um capítulo Nada que é algo, para falar desse campo metafísico de pensar a morte. Ele tem um fascínio pela morte e ele relata, né, o príncipe Mishkin relata dentro da obra situações que na verdade foi Dostoiévski que viveu, né, nesse capítulo que a gente vai estar falando mais à frente. Bom, depois que Dostoiévski é condenado à morte e indultado, ele vai para a Sibéria e passa 4 anos preso numa cadeia de trabalhos forçados, acorrentado durante 4 anos correntes no pé e nas mãos, sem tirar nenhum momento. Esse é o escritor. E depois de 4 anos preso, passa mais 5 na Sibéria como soldado, um exército de fronteira num lugar que não tinha ninguém, praticamente. É lá que ele tem o primeiro casamento dele. Então, Dostoiévski passa o período siberiano, que é o exílio em próprio território russo,
como sendo um divisor de águas. Esse Dostoiévski que de fato se projeta para o mundo, que passou a ser mais conhecido, é o Dostoiévski que retorna da Sibéria. Esse que vai escrever Recordações da Casa dos Mortos, que é uma obra que fala sobre o período na prisão, Memória do Subsolo, Crime e Castigo, O Idiota, ou seja, um Dostoiévski bastante modificado pelo período da prisão, pelo período da Sibéria. Tão modificado que ele diz que houve uma ressurreição. Né? Não à toa aí a ideia no final de Recordações da Casa dos Mortos, que ele fala da ressurreição daquele prisioneiro que sai, né, desse período. Bom, então, depois desse período de exílio, ele está em São Petersburgo, ele conhece a sua segunda esposa, a Ana, daqui a pouco eu conto como é que foi isso, e ele foge dos seus credores. Porque a grande verdade é que ele estava na Rússia num período em que ele poderia ser preso por causa de dívidas. Então, essa viagem que começa aqui, a gente vai começar a falar dela, ela tem como motivação duas principais motivações. Uma, fugir dos credores para não ser preso, e a outra, talvez até maior, salvar o próprio casamento. Porque não só Dostoiévski tinha credores, como também tinha um monte de pessoas da sua família que, de certa maneira, parasitavam a sua renda. Dostoiévski bancava a família do seu irmão falecido e bancava também o enteado, o seu enteado, o filho da primeira mulher, né, que não foi filho dele, ele só vai ter filho com a Ana. Mas ele banca lá o Pasha, que também vive uma vida de parasita em cima de Dostoiévski. E a Ana, portanto, salva Dostoiévski dessa armadilha, dizendo vamos viajar, e consegue convencê-lo. Então essa viagem tem essa fuga, né? Por isso esse exílio voluntário. Eles vão para passarem 4 meses, acabam ficando 4 anos. Então, primeira passagem por Dresden, alguns meses ali em junho, eles viajam, portanto, em abril de 67. Só para a gente ter um marco temporal, a obra Crime e Castigo é de 66. Tá? Então, nós estamos 1 ano após a obra que mais marcou, né, a trajetória aí de Dostoiévski. Então, eles viajam em abril e vão para Dresden. Ali ficam 3 anos, depois eles acabam retornando num período que a gente não vai estar analisando, mas eles acabam morando mais tempo em Dresden antes de voltarem para a Rússia. Mas no período que a gente está analisando, eles começam ali alguns meses, vão para Baden-Baden, cidade na Alemanha onde tem cassino, onde vai ser um horror, principalmente para a Ana, para a esposa. Ficam ali alguns meses, mas eles queriam ir para a Suíça. Finalmente, né, em agosto, finalzinho de agosto de 67, eles chegam na Suíça, em Genebra. Ficam em Genebra, ali sim ele consegue começar a escrever a obra, O Idiota. Ficam em Genebra até maio de 68, eles saem de Genebra por uma razão muito trágica, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, vão para uma cidadezinha lá do outro lado do lago, chamada Vevey, perto de Montreux, passam ali um período, e aí depois atravessam os Alpes para Milão, alguns meses, e por fim em Florença, onde ele fica até o final da obra O Idiota. Né? Ele está em Florença quando termina de escrever. Após Florença, ele retorna para Dresden, mas aí já está fora do nosso foco. Né? O nosso foco termina aqui em 69, Florença. É isso que a gente vai estar olhando a partir de agora. Muito bem, então vamos começar nossa viagem indo para Dresden. Eu vou trocar a tela, vou botar agora... Oi, Cantuária, boa noite. Não sei se mais alguém chegou e não vi. Daisy, não sei se falei com você, boa noite. Vou trocar, portanto, para nós olharmos o nosso planeta. Então vamos para o Google, deixa eu organizar aqui. Se tiver tudo ok, vocês estão vendo aí o Google, a Europa. E vamos primeiro ver quais são essas cidades no mapa, né? Quais são as cidades que o nosso autor, escritor, herói passeou. Então vejam, São Petersburgo, cidade, como eu falei, né, de origem, não é natal, mas onde ele morava. Eles vão para Dresden, então aqui já deixa eu colocar
um mapinha que vai ajudar, né? Olha só. Então, Dresden ali na Alemanha. Como eu falei, eles ficam ali alguns meses. Baden-Baden, já em direção à Suíça. Eles passam na Basileia um dia, que vai ser muito importante na nossa aula de hoje. Depois vão para Genebra, bem no cantinho da Suíça. Vevey. Depois atravessam os Alpes para Milão. Passam ali alguns meses. E terminam essa parte em Florença. Todo mundo merece Florença, aliás, né, essa viagem em vários lugares que todo mundo merece, né? Esse, portanto, é o trajeto que a gente vai estar fazendo agora, de alguma maneira, com o nosso autor. Então, para a gente fazer esse trajeto, vamos pegar o trem. E já que a gente vai pegar o trem, vamos pegar em São Petersburgo. Trem é uma história interessante dentro da nossa narrativa de hoje, né? Dentro das questões que o Dostoiévski traz na obra O Idiota. Nós estamos dentro da estação de São Petersburgo, naturalmente, eu não tenho certeza se foi essa que ele, Dostoiévski e Ana usaram, né, para embarcar, isso não está na minha pesquisa, peguei só uma estação do trem. A gente vê aqui essa estação e essa ideia de ferrovia, né, ou seja, o trem, por que eu estou falando que o trem tem a ver com ideia? Enquanto a gente passeia por aqui, vou contar isso. Porque nós veremos, dentro do livro e dentro da história que Dostoiévski quer nos contar, que a ferrovia é a imagem do Ocidente chegando na Rússia. A Rússia do século XIX não é a Europa Revolução Industrial. Ela está no período feudal ainda, né? Existe um desalinho do desenvolvimento da Europa, França, própria Alemanha, Inglaterra e a Rússia, que é uma grande questão que Dostoiévski trata. Ou seja, a Rússia só vai ter ferrovias bem depois desses países. E a chegada da ferrovia na Rússia significa, representa aquilo contra o qual Dostoiévski se posiciona, que é a entrada do Ocidente, aquilo que os ocidentalistas defendem. Então, dentro das obras de Dostoiévski, existe um embate entre uma crença, uma escolha pelos valores da Rússia, daquilo que vai estar debaixo de títulos tais como russofilia, ou eslavofilia, ou russidade, ok? Ou seja, aquilo que é mais característico da Rússia. Então, isso é um lado dos debates. E do outro, o lado ocidentalista, o lado materialista também, porque o Ocidente é visto por Dostoiévski como sendo o Ocidente da ciência, o Ocidente do material, o Ocidente da Revolução Industrial, o Ocidente da morte de Deus, que Nietzsche tanto trata, ou seja, aquele que deslocou na história do Ocidente a importância da religião. Então, quando se fala do lado russo, e nós vamos ver isso claramente hoje e na própria obra, Dostoiévski está fazendo uma defesa do cristianismo ortodoxo, ou seja, o cristianismo com marca russa. Claro que o cristianismo ortodoxo tem outras marcas, mas é a ortodoxia russa. Então, não é ortodoxo, a origem é no bizantino, leitura em grego, enfim, tem toda essa história, mas para dizer que a igreja russa é uma igreja marcante ali, com as suas características, e é essa que o Dostoiévski está defendendo. Então, essa é a estação de Petersburgo, São Petersburgo. Então, para lembrar que essa história do trem, ela quando aparecer no livro, ela está mostrando esse Ocidente chegando naquela sociedade ali e trazendo as modificações do Ocidente, e na leitura do autor, do escritor, né, do Dostoiévski, algo que não é bem-vindo. Bom, vamos sair de Petersburgo. Ao lado dessa estação, eu não tenho certeza se é a estação que ele embarcou, mas eu peguei essa estação porque ela tem um museu do trem. Então a gente consegue ver um vagão, de repente até o vagão que ele viajou, quem sabe, né? Então a gente vai entrar nesse vagão aqui para viajar com Dostoiévski. Então lembrando, Dostoiévski está saindo de Petersburgo em abril de 67 para fugir de credores e fugir de uma situação familiar muito desagradável. Quem era Dostoiévski antes da Ana conhecê-lo?
Alguém que viu 2 anos antes, então eu estou em 64 agora, em 1864, quando Dostoiévski escreve Memórias do Subsolo, publica, ele perde 3 coisas, na verdade, nesse período. Ele perde a revista, que foi fechada pela repressão, né? Nós estamos falando de uma autocracia, de uma ditadura, uma revista que ele tinha com seu irmão, Mikhail, ele perde essa revista. Ele perde sua primeira mulher, a Maria, que ele conheceu lá na Sibéria, casou com ela lá na Sibéria, uma mulher que já tinha um casamento, uma mulher que já tinha um filho, que veio com ele para Petersburgo, um casamento que não estava dando certo, mas ele perde essa esposa, né, nesse mesmo ano, e fica com o seu enteado, o Pacha. E ele promete para Maria, isso é muito importante na cabeça dele, ele promete para Maria, sua esposa, que vai cuidar de Pacha, do seu filho. E é por isso que ele dá muito dinheiro para esse garoto. O garoto acaba ficando ali meio parasita, como eu falei, mas o Dostoiévski cuida muito, um cuidado grande pela promessa que ele fez no leito da morte da Maria. E a outra promessa, não feita dessa maneira, mas que ele assumiu, é a família do irmão, né? A cunhada Emília e os vários sobrinhos que ele tinha, porque o irmão Mikhail morre também no mesmo ano que a Maria. Então ele perde também o irmão. O irmão era o grande amor da vida dele. A gente vê as cartas que eu mencionei, né, as cartas para o irmão, no período da prisão e assim por diante, né, foi o irmão que foi com ele para São Petersburgo, quando ele perdeu a própria mãe, né, Dostoiévski perde a mãe na adolescência, por isso que ele vai para Petersburgo, ele sai de Moscou. Enfim, o Mikhail, o irmão, era o grande amor dele, e ele perde também nesse período, e ele acaba assumindo a família. Então, esses dois laços familiares com o enteado e com a família do irmão são verdadeiros sanguessugas da renda do Dostoiévski. Ele não consegue acumular nada, porque eles estão sempre pedindo, e não produzindo nada, ou seja, realmente penduricalhos que Dostoiévski acabou assumindo. E Ana vai ser importante nisso. Mas então, voltando. Então, ele estava lá com essa dor, sozinho, vivendo amargurado. Dostoiévski é alguém que não conseguiu, né, formar família, ter filhos, a não ser nessas condições que eu falei, né? Perdeu a mulher, não teve filho com ela. E ele estava escrevendo Crime e Castigo. Começou a escrever Crime e Castigo. As obras na época eram publicadas, né, chamado romance e folhetim. Eram publicados em revistas mensais. Então, os capítulos saíam nas revistas, por isso que nós vemos, quando você lê uma obra de Dostoiévski, especialmente os romances como esse, você percebe que é uma espécie de seriado, de série do Netflix, né? Porque ele sempre acaba com alguma coisa que te convida para o próximo capítulo. Ele faz esses ganchos, porque era publicado assim. Era a maneira que ele mantinha os seus leitores. Então, em 66, ele já tinha começado a publicar Crime e Castigo, não tinha concluído ainda, quando ele consegue um empréstimo, uma grana, né? Ele consegue um empréstimo e assina uma espécie de promissória fatal com um determinado editor de Petersburgo. Uma promissória que, se ele não entregasse um romance, uma novela, na verdade, um livro, inédito, em 1º de novembro de 66, ele ia perder os direitos de todas as suas obras já escritas e por escrever. Um contrato absolutamente absurdo, totalmente absurdo. E ele chegou um mês antes da entrega do livro e ele não tinha escrito nada. Nada. Ele chama seus amigos, olha só que interessante o nosso escritor, ele chama seus amigos e conta essa história. E os seus amigos, que obviamente muitos da literatura, né, muitos escritores, dizem o seguinte: cara, vamos resolver isso. Você dá uma ideia geral, cada um escreve um pedaço, a gente junta e publica. É a única maneira que você vai conseguir para escrever em um mês um livro. E ele diz: não, nunca vou assinar uma coisa que não seja feita por mim, que não tenha sido escrita por mim. Ele não aceita isso, porque ele não aceita colocar a sua assinatura, a sua autoria em alguma coisa que não tivesse sido feita por esse jeito. E foi uma decisão que é interessante pensar nisso. Naquele momento, louco, né? Mas essa decisão o levou a Ana Grigorievna, porque apareceu alguém, um amigo dele, que falou:
existe uma coisa chamada estenografia, né, que na época era alguma coisa ali meio incipiente. Ou seja, escrever, né, com aqueles símbolos, o tribunal usa isso, não é isso? Então, aprender a escrever rapidamente, estenografia. E tem uma escola em Petersburgo. E é através dessa escola de estenografia que a Ana frequentava e era uma aluna de destaque, ela foi indicada para ajudá-lo na produção da obra, que no caso foi Um Jogador. Então, Um Jogador foi escrito em um mês, totalmente porque, em razão da Ana, que fazia a estenografia enquanto Dostoiévski digitava, todo dia eles trabalhavam, e conseguiu entregar a obra, conseguiu, né, fugir desse contrato aí estranho, e conseguiu se encantar por ela e vice-versa, né? Ou seja, eles, a partir daí, logo depois que termina a obra, eles decidem se casar e vão casar no ano seguinte. Então, essa é a história. 66, 67 casados, eles partem em viagem para fugir das situações que eu já coloquei. Vamos para Dresden e vamos ver o que acontece em Dresden. Então, primeiro uma imagem, né? Dresden é uma cidade que foi muito destruída durante a Segunda Guerra, mas, obviamente, Dostoiévski chega antes disso, né? Nós estamos aqui na parte dos prédios históricos, né? Os mais conhecidos, a catedral. A gente vai visitar, na verdade, bota aspas nisso. De repente a gente vai presencialmente um outro dia, mas não vai ser hoje. Esse prédio aqui, que é a Galeria de Arte, de Artes, né? Fica melhor, de Dresden. Ou seja, nós vamos visitar aquilo que Dostoiévski visitou nesses meses que ele passou lá dentro e que trouxe uma visão diferente daquela que ele tinha antes na Rússia, né? Mas antes de a gente entrar nas obras que ele visitou, que ele viu, vamos ver que tem uma estátua para ele na cidade. Eu não tenho nenhuma imagem mais perto, mas essa aqui é a imagem de uma estátua do Dostoiévski na cidade de Dresden, pelos motivos que eu falei, pelo tempo que ele passou agora, mas também depois. Ele vai ter uma filha em Dresden, após o período em Florença, ele volta para Dresden e aí ele tem a sua filha Lyubov, que significa amor em russo, né, naturalmente. Mas sobre filhos vamos falar daqui a pouco. Vamos ver então o que ele viu na Galeria Dresden. Eu vou me abster de falar nome de quadro, quer dizer, vou falar no geral o autor, tá? Mas não vou ficar nessas informações, porque o importante aqui é o olhar do autor do tema da obra, tá bom? Então essa é a Galeria de Dresden, e vamos ver aqui, colocar em tela maior, alguns quadros que estão mencionados pela Ana na obra que eu falei, Meu Marido Dostoiévski. Tá? O que a Ana vai dizer? A gente vai ler um trecho disso daqui a pouco. Que essas obras, então você vê aqui, são obras que têm Madonna, né, a Maria, mãe de Deus, e o filho. Então, ou elas têm, ou a obra tem Maria e o filho, como essas duas, aquela de Rafael, aliás, essa de Rafael, ou tem, aí, mais uma. Reparem, talvez você, são artes sacras, né? Eu acredito que o nome caberia aqui, mas talvez você e eu não tenhamos, quer dizer, talvez não, né? Certamente nós não temos um impacto ao ver essa obra que Dostoiévski teve. Eu preciso de lembrar, né? Não estou falando sobre a beleza da obra somente, estou dizendo, você precisa lembrar que a arte que era comum, a arte sacra comum na Rússia de Dostoiévski, são os ícones que estão nas igrejas, em vários locais, né, nas igrejas ortodoxas, que são imagens muito planas, são imagens muito, digamos assim, a própria palavra ícone, que significa imagem, mas a ideia é que são imagens pouco reais. Né? O que ele percebe, o que Dostoiévski percebe nessas obras é a realidade, ou realismo dessas personagens. Né, dessas personagens santas, mas que aparecem de uma maneira que nunca tinha aparecido para ele. É como se destacassem do quadro, né? Como se as imagens saíssem do plano, né, da planificação que eram as artes dos ícones. E o próprio Jesus. Né? Aqui é uma obra chamada Tributo, de Tiziano, e aqui também o Redentor. Então, essa maneira de olhar para Jesus, para o Cristo e para a Maria
foi inédita na tradição, na história pessoal de Dostoiévski. Lembrando, Dostoiévski, que era um cristão ortodoxo. Dostoiévski sofre a ressurreição que eu mencionei do período da Sibéria, ela é marcada, não poderia ser diferente, pelo que acontece com ele antes de ir para a Sibéria, que foi a condenação à morte e o indulto. Então, Dostoiévski viveu algo que o marca muito, que eu repetindo vai aparecer na obra Idiota, que foi a situação de estar condenado à morte, de ver os seus ele estava numa fila, ele era o quinto de uma fila, e os 3 primeiros já tinham ido para frente do pelotão de fuzilamento, ele era o próximo. Então ele entendia que ele tinha ali coisa de 2 minutos de vida. E essa relação com a sua própria morte e a pergunta de o que vem depois, para ele, teve um peso modificador. E, obviamente, o indulto, né, de não ter que verificar o que vinha depois, o indulto, o trouxe para outra dimensão da vida. Ele não só ele coloca na carta o olhar que ele colocou sobre a vida depois disso, como também a importância de um olhar religioso, aquilo que ele também descobre entre os camponeses na prisão. Né? Porque lembrar da prisão, abrir um parênteses, que o Dostoiévski da prisão é uma prisão entre pessoas do povo russo que ele não convivia, que eram os camponeses. Porque apesar dele viver ali na linha da miséria, ele era um nobre, no sentido de que ele não era um camponês, não era escravizado. Tá? Então, lembrar que os camponeses, no período inicial da vida de Dostoiévski, eram escravos, eram servos. Então, Dostoiévski tinha uma condição diferente. Quando ele vai para a prisão, ele convive com essas pessoas. Então, ele aprende também de como que essas pessoas tinham a religiosidade, como é que eles se comportavam em relação a isso. Então, o papel da religião é um papel muito importante nesse caminho que Dostoiévski faz na vida dele, e essas visitas à galeria e outras que a gente vai ver daqui a pouco, foram muito importantes nesse caminho. Nós vamos ver nos textos, principalmente, como é que isso está colocado. Enfim, então, Dresden foi isso. Depois de Dresden, a gente, né, termina, ele ficou 3 meses, eles querem ir para Suíça. Mas, para alguém que gosta de uma roleta, vamos passar ali em Baden-Baden, que era uma cidade que tem um cassino até hoje, para jogar. É interessante porque ele já tinha ido numa cidade próxima a Dresden, jogar no cassino, e tinha se arruinado no cassino em Homburg, né? Não Hamburgo, é Homburg, mais próximo ali. Ele tinha se quebrado no cassino, mas ele consegue convencer a Ana do seguinte: é porque você não estava comigo. Mas agora, quando nós estivermos indo para Genebra, a cidade de Baden-Baden, esse aqui na frente é o cassino, até hoje, tem um cassino, e você vai estar comigo. E aí sim, eu vou ser mais centrado e vou conseguir ganhar, porque, Ana, é possível ganhar usando a inteligência, é possível raciocinar e sair vencedor da roleta. Isso é Dostoiévski acreditando e convencendo Ana Grigorievna a acompanhar. Não precisa nem dizer que o resultado foi trágico, né? Não conseguiu isso, não. Então, em Baden-Baden, eles passam algumas semanas, aqui a imagem de lugar, uma cidadezinha bem pequenininha, né, passa algumas semanas só perdendo dinheiro, ele penhora tudo. É uma coisa, a história com o jogo é uma coisa bem, até fica até nervoso de ler, mas essa história a gente só vai aprofundar no próximo módulo, que é com o livro Um Jogador. Aí nós vamos ver um pouquinho mais dessa história de Dostoiévski com o jogo. Tá? Então, em Baden-Baden, a história do cassino foi importante, mas não apenas. Tem também a estátua de Dostoiévski, e aqui em Baden-Baden tem uma história... Baden-Baden, nem sei o que eu falei agora. Tem uma história importante além dessa do cassino, tá? Que para a gente aqui interessa mais. Essa é uma estátua de Dostoiévski no inverno, essa é no verão, né? Um parque muito bonito. E eu vou contar aqui que história é essa em Baden-Baden que a gente vai explorar para dentro do livro. Em Baden-Baden vivia um grande escritor russo chamado Ivan Turgenev, autor de Pais e Filhos. Um escritor, uma personagem da literatura russa, não só importante como escritor, mas também importante
no diálogo, na vida, digamos assim, com o Dostoiévski. Importante principalmente porque ele vai encarnar os ocidentalistas. Então, o que acontece em Baden-Baden é que Dostoiévski encontra com Turgenev. Tem uma estátua dele também, vamos ver a estátua de Turgenev. É uma estátua mais michuruca, viu, gente? Ali, ó. Você viu que a estátua do Dostoiévski está ganhando, realmente, não dá nem para comparar, né? Na época, isso não era sabido, mas hoje em dia, essa aqui é a imagem mais perto que eu tenho da estátua de Turgenev, também numa praça aqui de Baden-Baden. Então, Turgenev, ele encarna os ocidentalistas. Turgenev escreve uma obra, são duas obras importantes que Turgenev escreveu e que vão dialogar com Dostoiévski nesse tema que eu estou tratando. Primeira, Pais e Filhos, em 62. Pais e Filhos é uma obra que traz para dentro da Rússia aquilo que vai ser chamado de niilismo russo. Bazarov, o protagonista de Pais e Filhos, é aquele que vai ganhar o rótulo de niilista. E o que aconteceu é que Bazarov acaba sendo, vou dar as leituras, né, da inteligência da época, né, dos intelectuais, enfim, da cultura russa da época. Bazarov acaba sendo, na leitura dos verdadeiros niilistas, daqueles que vão ser chamados de radicais russos, acabou sendo uma crítica muito negativa a esse niilismo. Ou seja, Bazarov, para os radicais russos, não representava o que de fato eles eram. Não é à toa que, em resposta a Pais e Filhos, um radical russo chamado Chernyshevsky escreve a obra O que Fazer. Né? A Álvaro conheceu essa obra, a gente já falou dessa obra lá no curso de Memória Subsolo. Então, Turgenev ele é atacado pelos radicais russos, voltando aqui sintetizando, quando publica Pais e Filhos. Ele desagrada parte da inteligência russa, da intelectualidade. Quando ele publica Fumaça, uma obra de 1800, em 67, ele desagrada todo mundo na Rússia, não só os radicais, desagrada todo mundo, porque aí ele fala mal da história da Rússia, dos russos, ele ataca completamente a cultura russa. Ele coloca a cultura alemã, principalmente a europeia, no particular, né, no geral, melhor dizendo, no particular alemã, como sendo de outro nível, que os russos estariam muito atrás. Ele diz, através de um personagem, que a Rússia, se desaparecesse, ninguém notaria. Isso acaba ofendendo, né, gregos e troianos dentro da Rússia. Então, a partir daí, Turgenev vira para Dostoiévski, que o tinha apoiado lá em Pais e Filhos, ele vira o vilão. E em Baden-Baden, Dostoiévski tem o rompimento de vez com Turgenev. Quando Turgenev reforça essa ideia, né, essa oposição à cultura russa, coisa que o Dostoiévski estava ali em pleno trabalho de massificação, de consolidação, melhor dizendo, do que seria ser russo. Então, esse é um ponto importante de Baden-Baden que a gente vai explorar daqui a pouco no texto, né, essa oposição de Dostoiévski com Turgenev. Muito bem, depois de Baden-Baden, eles partem, depois de perder muito dinheiro na roleta, partem para a Suíça, propriamente dita, para Genebra, né? Mas com uma parada um dia na Basileia. Então, nós estamos vendo aqui uma cidade, essa cidade é interessante, porque ela une também Dostoiévski com outro autor que a gente também já viu por aqui, eu gosto muito, que é Nietzsche, né? Nietzsche também foi professor, um período não exatamente igual, mas próximo, foi professor aqui na Basileia. Eles passam apenas um dia, 12 de agosto de 1867, eles passam aqui na Basileia. E, basicamente, visitando o museu. Aqui no centro é o prédio do Museu de Belas Artes. Nesse museu tem um quadro que aparece dentro do Idiota. Vou mostrar aqui para vocês. Um quadro de Holbein, o moço, chamado Cristo Morto. Esse quadro impressionou muito Dostoiévski. É um quadro, primeiro, que é gigantesco, aqui na tela não fica, é um quadro muito grande, mas o que impressionou Dostoiévski, volta ao que eu falei antes,
né, dos quadros que Dostoiévski viu de uma forma diferente, né, não só Jesus, como também Maria, mas aqui o Cristo morto aparece sem nenhuma divindade, aparece como um homem comum. Aparecem as marcas, aparece, né, a deterioração do corpo, né? A gente não consegue ver todos os detalhes, mas você vê a mão, enfim, aparece ali um homem desprovido da sua divindade. Aparece um homem que está colocando em questão a própria, né, imortalidade. Ou seja, é um quadro que traz para a cena, e dentro do livro, como eu falei, esse quadro está na casa de um personagem. Na verdade, vai ter uma cena no livro onde ele e uma personagem vão estar debatendo sobre esse quadro. Isso, a gente vai ter esse momento mais à frente, né? Mas o fato é que daqui, dessa visita de 12 de agosto de 67, é que Dostoiévski sai com essa questão levantada, né? Esse Cristo que não aparece, como era comum, né? Os ícones russos, aparece a transfiguração de Jesus, né? Aparece a divindade dessas personagens, né? Esses deuses, sei lá como chamar. Enfim, aqui não. Aqui isso está retirado, né? Aparece de uma forma muito contundente, provocativa, e isso marcou a visita de Dostoiévski na Basileia. E depois da Basileia, ele vai para Genebra. Genebra, de fato, é a cidade onde ele vai passar mais tempo, né? Ele passa em Genebra de agosto de 67, vou botar uma imagem mais, né? Agosto de 67 até maio de 68. Nesta cidade, ele realmente começa a escrever O Idiota. Nessa cidade, ele envia a publicação. Nessa cidade, ele tem sua primeira filha. Então, vamos voltar um pouquinho na história que eu estou contando. Nós temos um casal que foge da Rússia, né? Basicamente foge da Rússia para salvar o casamento, mas também nessas condições todas, materialmente, vivem muito próximo de uma situação de miséria, porque o que recebe é gasto em razão do jogo, do Dostoiévski, em grande medida. Ele passa o tempo inteiro pedindo adiantamento, é uma história muito complicada do ponto de vista financeiro. Quando chegam em Genebra, a Ana está grávida, eles conseguem, ou melhor, eles conseguem, ela, né, tem a filha, cujo nome vai ser Sofia. Sofia em russo, aliás, Sofia em grego também, né? Mas em russo vai carregar, é sabedoria, mesma coisa, né? É sabedoria. E o apelido de Sofia é Sônia. Sônia é um diminutivo de Sofia, né? Sônia no russo é como se fosse, sei lá, Sofiazinha, né? Alguma coisa assim. É Sônia. Então, essa primeira filha que veio, né? Ou seja, um projeto de família que Dostoiévski já alimentava há muitos anos, ela morre 3 meses depois. Então, Dostoiévski tem em Genebra a sua escrita do Idiota, toda a condição material que ele sofre, ainda vive o luto da perda, nascimento, a alegria do nascimento, seguida pelo luto da perda da sua filha. Ela nasce em março de 68 e morre ali no final de abril de 68, ainda muito pequena. E são capítulos de muita dor, lembrando que ele está no meio do livro, né? Ele vai continuar escrevendo o livro, ele vai ter que escrever, já está comprometido, já publicou a primeira parte, mas passa por esse capítulo bastante difícil, e a Ana, naturalmente, sente bastante a perda também, né? E ela publica uma das partes, escreve, né, no diário que eu mencionei há pouco. Está aqui uma imagem de Genebra. Eu não consegui saber exatamente onde ele morou aqui, não é de fácil achar isso, então a gente considera aí qualquer lugar. Está aqui o lago. Em função desse capítulo tristíssimo da vida deles, ele acaba saindo de Genebra e indo para o outro lado do lago, na cidade de Vevey. Então, em junho de 68, eles vêm, ele, Ana e a mãe da Ana, que nesse momento está ali ajudando o casal, vêm para essa cidadezinha, na beira do lago também, e passam aqui alguns meses tentando ali lidar com o luto da perda da filha. Aqui também o Dostoiévski está escrevendo o tempo inteiro, mas acaba decidindo sair e ir para a Itália. Na Itália, portanto, atravessam os Alpes
Na Itália, eles primeiro ficam em Milão, passam alguns meses em Milão. Na verdade, o local que mais impressionou eles em Milão foi... Espera aí, que isso não foi eu, não. Foi aqui meu mouse. Espera aí, gente. Meu mouse está com vontade própria. Voltando aqui. O lugar que mais encanta ele é a Catedral de Milão. Mas eles não ficam aqui muito tempo, né? Apenas de setembro a novembro de 68. E daqui eles partem para o último lugar de nossa viagem, que é a cidade de Florença. Em Florença, eles vão morar, eu vou mostrar para vocês. Nós estamos em Florença sobre o Palácio Pitti, né, o Palácio do Governo, no período Médici. E eles moram nessa praça, em frente ao palácio. Deixa eu mostrar aqui para vocês a placa que eu mencionei, a placa que está em frente à casa onde eles moraram e onde ele finaliza, aqui em Florença ele finaliza a obra em 69. Aqui a gente vê, não foi o melhor lugar, deixa eu marcar de novo. Tem uma imagem que a gente consegue ver a plaquinha que colocaram na porta da casa. Ali. Agora sim. Está aqui, ó. Até pegamos uma imagem boa. Está ali, né? Dizendo de 68 a 69. Está escrito Fyodor Mikhailovich Dostoiévski completou o romance O Idiota. Então, nesse local, ele termina essa obra que a gente vai estar lendo. Florença, ele também conta dos passeios artísticos, obviamente, né? A cidade é um museu a céu aberto, como a gente sabe. Também tem uma estátua que foi inaugurada no ano passado, no bicentenário do autor, inauguraram essa estátua de Dostoiévski, numa praça ali próxima ao centro. Em Florença, ele, como eu falei, ele visitou várias obras, mas nenhuma delas teve o impacto que eu mostrei há pouco na produção da obra. Então, esse é o nosso passeio. Nós terminamos o passeio e vamos voltar agora, propriamente, para a gente ler os trechos que eu selecionei, que são de cartas que vão contar essa viagem de outra maneira, né? Que eu contei aqui, reforçando alguns pontos que eu coloquei e trazendo outros que eu não coloquei. Muito bem. Se alguém quiser alguma intervenção agora, eu posso parar a gravação, se for o caso. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Então vamos para a leitura. Agora eu começo os trechos que estão na folha. Uma das poucas diversões dos Dostoiévski em Dresden, além de frequentar concertos em parques públicos, era visitar o Museu de Arte de Dresden. Está aí. Gemäldegalerie, não vou nem arriscar falar essa palavra aí. Mas é isso, é o que a gente viu lá. Vocês viram melhor do que falar. Ana observa que Dostoiévski andava apressado de uma sala para outra e nunca parava, exceto diante de seus quadros preferidos. A gente viu alguns deles. Esses quadros preferidos são os quadros onde tem essas imagens de Cristo e de Maria. Né? Vai falar isso no texto seguinte. E aí, no caso, nós estamos lendo o Joseph Frank, né? O texto do Joseph Frank. Então, ele está contando isso aí. Vemos, então, diz o Frank, que poucos meses antes de começar a luta para criar um novo romance, então lembrar que quando ele chega em Dresden, ele já está devendo o romance para o seu editor Katkov, porque ele pegou adiantamento para poder viajar, mas ele não escreveu nenhuma linha em Dresden, ele só vai escrever lá em Genebra. Tá? Mas vejam só como é que essas passagens, por isso que a gente está fazendo essa viagem, né? Como é que essas passagens foram parte do processo criativo do escritor. Então, diz o Frank, poucos meses antes de começar a luta para criar um novo romance, Dostoiévski estava mergulhado nas emoções derivadas da contemplação das imagens de Cristo e da Mãe de Deus, pintadas por alguns dos maiores artistas da tradição renascentista ocidental. Continua Frank. Não eram mais as imagens
de ícones bastante formalizadas que teria visto em igrejas russas, mas representações de Cristo como um ser humano de carne e osso, vivendo e interagindo com o mundo real, em que existia o dinheiro e o tributo tinha de ser pago. Um dos quadros é o tributo. Então, o que eu mencionei agora, no texto aqui, ganhou é quase como se tivesse recebido uma espécie de 3D na imagem, de Cristo. Então, se nas igrejas, nos ícones, aquilo estava formalizado, e com passagens da Bíblia, da Transfiguração, a passagem mais comum entre os russos, agora não. Agora tinha ali uma realidade de carne e osso, como o próprio Frank diz, que trouxe uma outra visão, uma outra possibilidade de se enxergar o tema por parte de Dostoiévski. Então perceba que está em andamento, quase como se tivesse... Pensa numa mão desenhando uma pessoa, e essa pessoa é o príncipe Mishkin. Está em andamento esse desenvolvimento da personagem príncipe Mishkin. Príncipe Mishkin é o ideal cristão personificado em russo, ou um ideal russo que leva o cristianismo, ou qualquer jogo de palavras que represente essa fusão que o Dostoiévski propõe na personagem. Existe uma camada de leitura em O Idiota que é como se fosse a paixão de Cristo. Então, O Idiota não é um livro religioso, mas existe um discurso, um debate, uma dialética, podemos pensar, com a religião, não só na personagem Príncipe Mishkin, que tem o ideal cristão nele, como também aquele que chega numa sociedade que não compreende, que não aceita, que não rejeita, que não aceita, que o rejeita, mas que é transformada por ele. É fascinante ver as passagens de Mishkin, no contato com as pessoas, com as personagens comuns, algumas até da parte mais baixa da sociedade, da criadagem, e o poder de modificação que o Mishkin tem com eles. Quando o Mishkin começa a interagir com as pessoas variadas, as pessoas o rejeitam, debocham, têm má vontade. Quem é esse cara? Que idiota, que estranho. Mas são em seguida transformadas, já me considero simpáticas, começam a rir, se estavam tristes, se estavam enfesadas, começam a ficar suaves e simpáticas. Então esse caminho para chegar em Príncipe Mishkin começa a ser elaborado aí. As imagens mais realistas de um Cristo mais humano. Então, um ponto interessante que está aí em andamento nessa forja do livro. Continuando, sai de Dresden, Baden-Baden. Baden-Baden, já lembrando, é a história do cassino, que eu mencionei, não vai ser o grande foco, mas o grande foco é o debate com Turgenev. Então vamos ver na fala do Frank, no biógrafo, mas também nas cartas de Dostoiévski, como é que ele conta esse encontro, essa vivência com o Turgenev. Então diz, aqui nós estamos lendo uma carta, um trecho da carta de Dostoiévski dentro da obra do Frank. Diz o Dostoiévski: o mais importante é que seu livro Fumaça me incomodou. Então, eu falei, agora vamos ver o que ele fala. Ele criticou a Rússia e os russos de forma monstruosa, horrível, escreve Dostoiévski. Continua. Turgenev disse que deveríamos rastejar diante dos alemães e que todas as tentativas de russidade e independência são uma bestialidade e uma estupidez. Então, um ataque frontal, declarado à cultura, à tradição, ao russo, à russidade, como está aí no texto. Ou seja, alguém que se destaca e no próprio debate não seria a melhor palavra, na própria discussão que Dostoiévski tem com o Turgenev, diz o Dostoiévski que Turgenev diz que ele não é russo, ele é alemão, e que aquilo foi entendido
muito mal por Dostoiévski, né? Ou seja, alguém que teria laços com o russo, com a Rússia, mas que quer esquecê-las, né? Coloca a Rússia uma situação muito negativa. E aquilo incomoda profundamente Dostoiévski, que está muito mais para russófilo do que para ocidentalista, né? E aí continua. Quando ele observou, né, que estava escrevendo um longo artigo contra os russófilos e eslavófilos, Dostoiévski reagiu com a réplica mais citada dessa conversa. De fato, essa passagem é muito conhecida. Disse Dostoiévski: aconselhei-o, por uma questão de conveniência, a encomendar um telescópio de Paris. Para quê? Perguntou. É muito longe daqui, respondi. Focalize seu telescópio na Rússia e nos examine, porque de outra maneira é muito difícil de nos entender. Então fica claro como que Dostoiévski está criticando a distância que Turgenev quer falar da Rússia. Ele não está fora da Rússia há muito tempo, né? Mas há alguns anos, já há mais de 10 anos. Quer dizer, é muito tempo. Corrigindo o que eu falei. Turgenev já está fora da Rússia há bastante tempo. Mas o que acontece aí é que não só Turgenev, como tem outros, um outro pensador também muito importante, que influenciou Lenin, né? Pensar que esses caras que o Dostoiévski interagiu, como o próprio Tchernyshevsky, que eu mencionei há pouco, ou como Herzen, que estava morando na Inglaterra desde muito tempo, são pensadores, ativistas políticos que influenciaram Lenin, que acabaram influenciando os revolucionários da Revolução de 1905 e depois a Revolução de 1917. Quer dizer, a história da União Soviética estava aí no estado embrionário. E Dostoiévski colocando o contrário àqueles que pensavam numa revolução científica, porque é necessário lembrar, há de se lembrar, que a União Soviética é um projeto científico, ou seja, a União Soviética, embora esteja, né, na Guerra Fria, do outro lado do Ocidente, ela foi um resultado do iluminismo também, certo? Lembrar que o Marx ele vai criticar os socialistas utópicos, dizendo que o socialismo dele era científico. Então, existe dentro dos radicais russos que vão engendrar o mecanismo que vai acabar dando a Revolução Russa, Soviética, os bolcheviques, né? Dentro desse mecanismo, tem esse ocidentalismo que Dostoiévski se incomoda. Ou seja, esse entendimento, não à toa, que a União Soviética vai ser ateu, né? Ateia, né? Ou seja, a religião vai ser deslocada, proibida. Na União Soviética, as igrejas ortodoxas eram usadas como depósitos, né, de batata, de alimentos, ou seja, a religião é retirada. Então tem a ver com esse movimento do Ocidente de materialismo, de ateísmo, que o Dostoiévski fica horrorizado. Então, quando ele fala aqui do telescópio, naturalmente criticando essa distância que alguns radicais, Turgenev e Herzen, principalmente, ou Bakunin, o anarquista, ele vai encontrar com Bakunin em Genebra. Mas o fato é, a distância da Rússia não permite entender a Rússia. É curioso que o próprio Dostoiévski também vai sofrer da distância da Rússia, mas daqui a pouco eu falo de que maneira. Então aqui aqui está, né, na verdade, essa oposição Ocidente e Rússia que vai estar presente nas obras de Dostoiévski. Basileia. Né? A Basileia, como a gente viu, é quando ele vê o quadro do Holbein. Vê o quadro Cristo morto. E dali ele tira alguns impactos. Vamos ler o que a Ana escreveu, desculpa. Então a sua esposa, né, a Ana Grigorievna, escreve no Meu Marido Dostoiévski, como é que foi essa entrada, essa visita do museu por parte do Dostoiévski. Conta ela aqui nesse trecho. Em todo o museu existem apenas 2 quadros realmente inestimáveis, sendo um deles o Salvador morto, ou Cristo morto, né, como é a tradução mais comum. Uma obra maravilhosa
que me horrorizou e impressionou tanto Fiodor que ele declarou ser Holbein, o moço, um pintor e criador de primeira classe. Mas aqui, toda a compleição de Cristo é macilenta. As costelas e os ossos estão à mostra. As mãos e os pés crivados de chagas, todas azuladas e inchadas, como um cadáver em decomposição. Ou seja, uma visão absolutamente inédita e incomodante para aquele cristão ortodoxo russo que era Dostoiévski. Continua Ana. O rosto também está terrivelmente agoniado, os olhos ainda semiabertos, mas inexpressivos, que olham, mas não veem. O nariz, a boca e o queixo, todos azuis. A coisa toda tem uma forte semelhança com um verdadeiro cadáver. Fiodor, no entanto, ficou completamente fascinado e, na ânsia de olhar mais de perto, subiu numa cadeira, de modo que fiquei num estado terrível, com medo de que ele tivesse de pagar uma multa, como sempre se corre o risco aqui. Aí é uma coisa mais curiosa aí da fala da Ana, mas me lembra quem estava comigo na Grécia aqui. Deixa eu ver. Não, Glória e Maria estava. Eu me lembro na Grécia quando a gente estava fazendo filmagem dentro do oráculo de Delfos, que a moça lá que fazia as seguranças apitou, chamou atenção, brigou. Então, me lembrei dessa passagem. Mas isso aí é um parênteses, voltamos para o texto aqui. Então, está aí o Cristo morto, o impacto, né, dessa realidade em cima do Fyodor Dostoiévski. E chegamos, então, em Genebra, né, a cidade onde duas coisas importantes, quer dizer, não importantes, várias coisas, mas que eu vou destacar aqui, acontece. Uma já falei, né, a questão da filha, a filha Sônia, que perde, e que isso vai naturalmente ter um impacto aí na vida, na história. Mas o outro lado é que Genebra era o lugar dos exilados russos. Lembrar que nós, na Rússia, né, eu já falei, vivia uma ditadura, uma autocracia. Nicolau I, aquele que mandou prender o Dostoiévski, não era mais vivo nesse momento. Nesse momento que nós estamos falando aqui da história, o czar, o imperador, era o Alexandre II. E Alexandre II tem um papel muito interessante na história russa, porque ele é chamado o czar libertador, porque ele vai, em 61, libertar os servos, os camponeses. Então, 1861, por isso que a década de 60 é tão marcante na história russa, porque ele assume em 55, na verdade, né, o Alexandre II vira imperador em 55, mas em 61, alguma coisa que os revolucionários já pediam há muito tempo, o próprio Dostoiévski, né, o que incomodava Dostoiévski, embora ele não tenha sido exatamente um revolucionário, mas ele era um crítico, né? Bastou ser crítico para ser preso, como a gente sabe funcionam as ditaduras, né? Então ele era um crítico, e a grande parte da crítica dele tinha a ver com o fato dos servos camponeses serem servos. Então ele queria que aquilo modificasse. Essa é o grande incômodo que ele tinha com o tratamento da sociedade russa aos seus camponeses. Então, em 61, Alexandre II faz isso, faz a libertação dos servos. Por isso, Alexandre II vai virar uma espécie de ídolo para Dostoiévski. Daqui a pouco você vai ver ele falando. Mas a questão que eu quero chamar a atenção é que, nesse momento de libertação dos servos, a Rússia já tinha vários exilados políticos, muitos deles vivendo em Genebra. E outra coisa que aconteceu é que a libertação dos servos não ajudou as mudanças na Rússia que os revolucionários imaginavam que ia acontecer. Então, aqueles que questionavam o Império Russo esperavam que, na hora que houvesse a libertação dos servos, dos camponeses, lembrando, né, esses camponeses iam aderir à causa deles, iam promover uma mudança na Rússia. Não aconteceu isso. E por que não aconteceu? Esses revolucionários passaram a ser chamados de radicais porque eles, de fato, radicalizaram.
passaram para outro tipo de ação política. Ação política que teve uma série de atentados contra o Alexandre II. O Alexandre II veio a morrer em 81, um pouco depois de Dostoiévski, por um atentado, um terrorismo político. Morreu num atentado. Mas ele passou por vários. Foram mais de 5 atentados que aconteceram contra ele e que ele, se imaginando bastante portador de uma proteção divina, não cuidava muito, né? Então tiveram vários. Um desses atentados aconteceu nesse período que a gente está contando, de viagem de Dostoiévski em Paris, quando o Alexandre II estava em Paris, um atentado por um polonês, né? A Rússia era opressora, né? A Rússia era opressora e a história a gente vê isso, né? Opressão à Polônia, e os poloneses queriam a independência, né? A Rússia era dominante lá. Então, um desses poloneses que pleiteavam a independência fez o atentado em Paris contra Alexandre II nesse período de viagem. Enfim, então, em Genebra, Dostoiévski entra em contato com alguns exilados políticos apenas para reforçar a sua diferença em relação a eles. Apenas para reforçar o quanto que ele acreditava na Rússia e não naquilo que esses revolucionários acreditavam, né? Então, esse é um ponto interessante, e aí eu volto à questão da distância. Porque se a distância, agora há pouco nós vimos ele falando para Turgenev, que estava muito distante e não entendia a Rússia. Mas o próprio Dostoiévski vai ver o seu nacionalismo crescer muito nessa distância. Ele sente muita falta do território pátrio e acaba colocando a Rússia um pouco idealizada também. Essa distância também faz mal para o próprio Dostoiévski. Tá? E a palavra idealizada é importante aqui no nosso caminho. E aqui diz o texto, né? Exatamente aqui o que eu mencionei. O amor de Dostoiévski por sua terra natal jamais chegou a tamanho grau de fanatismo como durante esses anos de expatriação involuntária. Quer dizer, involuntária, mas voluntária, né? Está botando aqui aquela questão que eu tinha mencionado. Em consequência, nunca a Rússia lhe pareceu, com os olhos enganadores da distância, mais radiante e mais cheia de esperança para o futuro. Então, se ele critica, repetindo, se ele critica Turgenev por não entender a distância, ele também ganha alguns efeitos dessa distância, né? E coloca imensa esperança. Então, percebeu que aqui a gente tem, na cabeça do escritor, dois caminhos que estão convergindo. Essa visão do Cristo, uma visão do Cristo mais humanizada, e o olhar da Rússia como tendo um papel importante na resistência a esse movimento materialista do dinheiro, né, do capital, da ciência que o Ocidente representa. Né, o dinheiro dentro do livro Idiota, mas antes, vamos lembrar que o Raskolnikov mata uma agiota, né, uma usurária, ou seja, o dinheiro, Raskolnikov em Crime e Castigo, né, o dinheiro ele vai ter um papel ali perverso dentro das personagens de Dostoiévski, que corrompe, e o Idiota não vai ser diferente. Né? Vai aparecer ali a corrosão do caráter que o dinheiro acaba trazendo por essa influência do Ocidente. Continuo aqui. Palavra de honra, escreve a Maikov. Maikov é um dos grandes amigos dele. Né? A época atual, com suas mudanças e reformas, é quase mais importante que a de Pedro o Grande. Haverá verdadeira justiça em toda parte. E depois, que grande renovação. Então, percebam, né, os louvores ao que está acontecendo na Rússia. As reformas de Alexandre II. Eu falei no caso da emancipação dos servos, mas ele também introduz os tribunais do júri. Está tendo mudanças no sistema judiciário. E então você tem uma grande, por parte do Dostoiévski, uma crença de que isso aí vai levar a Rússia num lugar de destaque mundial, muito maior do que o Ocidente, né? Os países ocidentes, no caso, a Alemanha também, mas França e Inglaterra principalmente. Ele continua, aqui o Frank dizendo, né, o biógrafo, podemos observar como a crença de Dostoiévski na iminente regeneração moral e social do povo russo, uma crença assaz alimentada por seu exílio, se mistura
com as suas convicções religiosas e sua aversão aos que adoram o Deus estrangeiro da civilização ocidental. Aqui vale dizer, o Deus estrangeiro, a gente pode entender ele como está em minúscula, o dinheiro, mas ele também entende o catolicismo como sendo uma corrupção do cristianismo. Para Dostoiévski, o catolicismo e o luteranismo, ou o catolicismo e o protestantismo, são desvios de Cristo, não são cristianismos verdadeiros. Na verdade, para Dostoiévski, o único cristianismo verdadeiro é ortodoxo russo. E Moscou, aí vem a imagem mítica, o discurso mítico, identitário da Rússia e de Moscou. Moscou é a verdadeira terceira Roma. Ou seja, existe dentro da cultura russa, histórica, a ideia da Rússia messiânica. Voltando na história cristã, se Roma caiu no século V, seguido por Constantinopla, que passou a ser, né, agora Istambul, claro, Constantinopla passou a ser a sede do Império Bizantino, do cristianismo. Depois caiu no século XV, Moscou tem o papel de ser a terceira Roma. Ou seja, é em Moscou que o cristianismo será levado adiante. Então, existe um papel messiânico na Rússia, em Moscou, na Rússia, nos russos e nos czares. Então, essa é uma visão muito importante de a gente estar lembrando e delineando aqui na história de Dostoiévski. Continua o texto. Poucos meses depois, esses sentimentos contribuirão para a sua criação de uma imagem especificamente russa, do tipo mais elevado de beleza moral possível para a humanidade. Então, agora a gente chegou num ponto muito interessante que conecta com o título do curso. Então, quando se fala a beleza, naturalmente que existe a beleza das aparências, né, da pessoa bonita. Então, nós vamos ter duas beldades no livro, Aglaya Ivanovna e Nastácia Filipovna. São duas beldades, mulheres que o próprio Mishkin fala, né? Dói até de olhar. Então, são duas beldades. Mas a verdadeira beleza que está sendo falado pelo Dostoiévski, lá no Homem Perfeitamente Belo, é a beleza moral. Aquela beleza que está no ideal cristão. A beleza que está na mensagem cristã para Dostoiévski, né? Então, você tem essas linhas de interpretação e de leitura da obra. Continua o Frank. A crença fanática de Dostoiévski na elevação moral do espírito russo e, olha aqui ó, o que eu falei, no destino messiânico reservado para ele no futuro, é proclamada abertamente numa importante carta escrita a Maikov, logo após o envio dos primeiros capítulos de O Idiota. Nós estamos no início de 68. Dostoiévski, por enquanto, não perdeu a filha, né? Um capítulo, naturalmente, muito duro. Então, veja aqui a carta de Dostoiévski para Maikov. Nosso povo é infinitamente mais elevado, mais nobre, mais honesto, mais ingênuo, mais capaz e cheio de uma ideia cristã diferente, muito elevada, que a Europa, com seu catolicismo doentio e luteranismo estupidamente contraditório, não consegue nem mesmo entender. Vamos tentar adiantar algumas leituras aqui desse trecho aqui para entender o que ele está dizendo. A questão que Dostoiévski coloca, podemos dizer assim, a questão que os russos colocam, né, Dostoiévski como uma grande voz importante, quando faz essa crítica ao, digamos assim, cristianismo do Ocidente, aí no catolicismo e no luteranismo, é a presença da razão nessa leitura de mundo que o catolicismo e o protestantismo possuem.
Ou seja, o russo, o ortodoxo russo, não vai entender, vamos dizer assim, o caminho para Deus, para Cristo, para a elevação espiritual que seja, como sendo algo que possa ser feito, como São Tomás de Aquino sugeriu, a prova racional da existência de Deus. Isso para Dostoiévski é uma bobagem enorme. Não é através da razão que se chega a Cristo, a Deus, à divindade. É uma experiência de ordem individual, de ordem passional, de ordem espiritual, e não de ordem racional a ponto de se colocar a razão como sendo o caminho de chegada ao divino. Então, essa é a grande crítica que a Igreja Ortodoxa tem ao Ocidente, através, né, dessas vozes que eu estou trazendo aqui. Então, quando se fala que catolicismo doentio e luteranismo estupidamente contraditório, é nessa linha de leitura que ele está propondo. Ou seja, o protestantismo ele é o resultado de um avanço da razão dentro da própria igreja, a ponto de alguém, como Lutero, chegar e dizer: eu não preciso, eu posso traduzir e ler a Bíblia diretamente. Perceba a experiência de uma razão que se coloca como sendo pretensiosa. Essa é a grande crítica, né, ao Ocidente, ao racionalismo, ao iluminismo mais tarde, né, em relação a Lutero que estou falando, mas antes de Dostoiévski, naturalmente. A essa pretensão de que a razão seja o caminho melhor e principal para se chegar ao entendimento sobre o divino. Então, isso para Dostoiévski não tem sentido. E é por isso que vai aparecer um dos pontos que eu não acionei aqui no nosso recorte, é que a obra O Idiota ela é considerada a obra mais autobiográfica de Dostoiévski. E alguns motivos para isso já foram falados e outros não. Um deles é a questão aí da condenação à morte, que aparece dentro do livro, e a experiência que o próprio Dostoiévski teve. A gente viu aí também o próprio quadro Cristo Morto que vai aparecer, mas tem mais um. O Príncipe Mishkin, ele é, assim como Dostoiévski, epilético. Agora, a epilepsia do Príncipe Mishkin ganha um contorno muito de experiência espiritual. Antes do ataque, o que o Príncipe Mishkin experimenta? Uma espécie de epifania, uma espécie de experiência de esvaziamento de si. Uma palavra importante para o cristianismo ortodoxo é aquela que vem do grego kenosis. Kenosis vai gerar cenoticismo. O que é basicamente? O esvaziamento do ego. Ou seja, a mensagem cristã principal é que Deus, Jesus, ao esvaziar-se da sua divindade, se aproximou do homem. Ou, de outra maneira, ele deixou de ser Deus para poder subir, né, ser crucificado. Abdicou da sua divindade. Esse esvaziamento do ego, esse esvaziamento de si, acaba sendo uma marca que o cristão ortodoxo vai querer trazer. Vai trazer para dentro da sua crença. Né? Ou seja, uma experiência de esvaziamento, podemos dizer, de novo, do ego. Então, o Príncipe Mishkin vai ser alguém que não tem um ego destacado, embora também tenha. Mas a marca dele é a diferença em relação aos demais, que são vaidosos, egocêntricos. Ele, não é que ele não tenha, ele tem muito menos. Ele vai ter porque ele continua sendo humano. Ele não é Jesus, ele é uma pessoa. Né? Ou seja, ele não é um Deus, mas ele acaba tendo de uma maneira muito destacada dos demais esse esvaziamento do interesse, do autointeresse, do amor próprio. Continua Dostoiévski na sua carta. Aqui no exterior, conta ele a Maikov, tornei-me em definitivo um monarquista incondicional, vejam, né? Quando se trata da Rússia. Aí diz o Frank, ele apoiara o czarismo no passado, mas em grande parte porque, como escreve, se alguém fez alguma coisa na Rússia, foi, por certo, ele, Alexandre II, que eu mencionei agora. Uma outra razão, vou terminar o texto aqui, mas acrescento que uma outra razão tem a ver com essa missão, né, com esse olhar messiânico da Rússia.
Deixa eu terminar, daqui a pouco eu volto nesse ponto. Agora, no entanto, vê alguma coisa mais enraizada em ação, agora no momento lá do Alexandre II. Em nosso país, o povo deu e continua a dar seu amor a cada um de nossos czares. E, no fim, é apenas neles que acreditam. Para o povo, isso é, olha só a palavra, isso é um mistério. Vejam que, volta no que eu falei, a tentativa de colocar a razão como caminho para se aproximar do Deus, da mensagem divina, é a tentativa de quebrar o mistério. Vejam quantas vezes, isso aparece, inclusive no nosso grupo do WhatsApp aqui, aparece muitas vezes, alguns aqui. Quantas vezes tem uma notícia do tipo assim, está comprovado, foi recente isso, comprovado pela ciência que o Santo Sudário é do tempo de Jesus. Você percebeu que nessa notícia você tem a ciência respaldando Jesus. Dostoiévski diria, isso é um absurdo, eu não preciso de comprovação científica para algo que vem da experiência do mistério, da fé, e por aí vai. Então, quando você precisa da ciência para provar que aquilo é de Jesus, você colocou alguém mais importante que a fé, que é a ciência. Essa é a morte de Deus. Esse é o Ocidente, francês, inglês, né, da época lá do século XIX, alemão também. O Ocidente que colocou a ciência sendo um discurso que dá respaldo a todos os outros, inclusive o próprio religioso. Então, para a ortodoxia russa, isso aí é alguma coisa incompatível. É sobre isso que Dostoiévski fala no trecho anterior e fala em outras passagens. Então, para o povo, isso é um mistério, um sacramento e uma unção. É claro que você viu aqui que ele juntou o mistério, o sacramento e unção com o czar. Verdade. Para o russo, no Império Russo, principalmente, o imperador era, sim, o representante importante, uma espécie de, aspas, papa da Igreja Ortodoxa. Ou seja, ele tinha ali, sim, uma missão. Por isso, Alexandre II foi tão displicente nos seus cuidados com a própria segurança. A morte dele no atentado em 81, ela é, de uma certa maneira, patética, do ponto de vista da segurança, porque é uma exposição absoluta que ele tinha aos atentados. Ele não tinha medo de morrer, porque ele se entendia protegido, se entendia numa missão, se entendia, como Messias. Então, esses contornos religiosos que tem até no próprio czar justificam essas falas que o próprio Dostoiévski está aqui colocando. Então, veja aqui, os ocidentalistas não entendem nada disso. E eles que se orgulham, vejam só, de basear suas teorias em fatos, veja a ciência aí, né? Esqueceram o fato principal, o maior de nossa história. O fato principal, maior da nossa história, naturalmente, é a passagem, né? é a vinda de Jesus e assim por diante, mas aquilo que não é explicado, é aquilo que é alcançado, a trindade e vários objetos da fé que não são para serem colocados como teorias em fatos. Então, perceba a crítica que ele vai amarrando aqui. E aí, por fim, ele atravessa, a gente viu a viagem, né? Ele sai de Genebra para Vevey, depois Milão, mas a gente chega em Florença, onde ele publica o final do O Idiota. E aqui em Florença, nós deixamos esse trecho aqui para ler. Para Dostoiévski, a fé se tornara completamente interna, irracional e não utilitária. Sua verdade não poderia ser impugnada por não efetuar mudanças terrenas, nem deveria ser defendida racionalmente, por assim dizer, em virtude dos lenitivos morais e psicológicos que poderia oferecer para a desgraça humana. Continua o texto. A vida de Mishkin termina de maneira trágica, mas para Dostoiévski, prestes a escrever suas páginas finais, isso em nada prejudica o ideal transcendente do amor cristão que ele tenta trazer para o mundo.
e cuja plena realização está além do poder de qualquer ser humano na Terra. Vou voltar um pouquinho no que eu falei agora, né? Então, quando se pensa em Mishkin, eu falei, Mishkin naturalmente não é Jesus. Né? Quando eu falo que a obra tem um paralelo com a paixão de Cristo, é um paralelo, não é uma obra sobre uma divindade. Mas um ponto que está aqui colocado de forma muito evidente é que o Dostoiévski está dizendo que não é possível ninguém, nenhum humano, nem na Terra, que o ideal cristão, né, que aconteça, que se realize. Então, quando eu disse que o Mishkin é alguém que procura esvaziamento do ego, você vai ver algumas horas que ele vai agir no próprio interesse, porque não é possível fazer o ideal cristão na Terra. E mais ainda, esse final do Mishkin de maneira trágica, que eu não vou voltar a falar nisso, a não ser quando nós estivermos no fim, esse final de maneira trágica é também uma maneira de dizer que não é possível que aconteça durante a passagem terrena. Ou seja, é apenas depois da morte que o ideal cristão, né, esse lugar do cristianismo vai poder ser alcançado. Nenhum humano ou nenhum terrestre, né, nenhum ser terrestre tem condição de encampar esses valores. Por isso, Mishkin se dá mal. De certa maneira, essa é a ideia que está aqui. E com isso, eu termino a apresentação, vou abrir para a gente comentar. Nossa próxima aula, vamos para dentro do livro, né, com esse objetivo aí de falar da beleza, que é Enigma. E agora eu paro a gravação. Deixa eu terminar aqui.